noite, meus irmãos. Eu creio que muitos aqui sabem que nós temos trabalhado nos sábados com o Ministério de Adolescentes a carta de Paulo a Tito. E algo que tem nos chamado a atenção nessa carta é um conceito importante que Paulo levanta. Uma característica, na verdade, que Paulo frisa nessa carta, que é uma característica que tem que permear o caráter de todo cristão maduro. Essa característica é a sensatez. O interessante é que numa carta tão pequena como a carta de Paulo a Tito, tem apenas 3 capítulos, Paulo repete 5 vezes a importância da sensatez. Paulo fala que os pastores precisam ser caracterizados pela sensatez. Depois Paulo vai dizer que os homens mais velhos precisam também ser sensatos. Paulo vai dizer que as mulheres mais velhas precisam ser sensatas. Depois ele vai dizer que as mais velhas têm que ensinar a sensatez às mais novas. E finalmente, pela 5ª vez, Paulo diz que também em todas as coisas, os jovens, os moços, têm que ser criteriosos, ou seja, sensatos. E o que seria sensatez? Talvez você esteja se perguntando. De uma maneira bem rápida, talvez até um pouco superficial, sensatez na Bíblia se refere a uma pessoa que tem o entendimento renovado pela palavra, uma pessoa que tem a sua mente renovada e madura na palavra de Deus, de maneira que quando essa pessoa vai tomar uma decisão, ela consegue olhar a situação, pensar sobre a situação e tomar uma decisão sábia, acertada. Ou seja, é uma pessoa que não é conduzida pelas suas emoções, pelas suas paixões, pelos seus impulsos. Ainda que muitas vezes a minha emoção diga para eu fazer algo, ainda que muitas vezes eu esteja amargurado, eu esteja irado, esteja frustrado, ou talvez eu esteja explodindo de alegria. Quantos de nós muitas vezes já tomamos decisões precipitadas, atitudes precipitadas, porque agimos por impulso, agimos baseados nas nossas emoções. Quando Paulo fala de sensatez, ele quer dizer que um cristão maduro, ele tem uma mente sã, ele tem uma mente capaz de tomar decisões, analisando a situação sob a luz da palavra de Deus. E, portanto, ele não age baseado no impulso das suas emoções, das suas paixões. Mas, e esse mas é importante dentro daquilo que nós vamos pensar nessa noite, mas, por outro lado, a Bíblia não diz que um cristão maduro, um cristão sensato, é alguém totalmente racional, 100% razão, e, portanto, desprovido de emoções. Não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, o próprio Senhor Deus, caracterizado na Bíblia, a Bíblia o apresenta como alguém que tem emoções. E muitas vezes na Bíblia Deus revela a nós as suas emoções, para que a gente saiba o que está passando no coração dele. Portanto, a gente chega a uma primeira conclusão, que o problema da insensatez, ou talvez da imaturidade espiritual, ele não está nas emoções em si. O problema está em que muitas vezes as situações nos levam a sentirmos emoções que são enganosas e que muitas vezes nos levam para armadilhas. Muitas vezes nossas emoções enganosas nos levam a desastres, a decisões desastrosas em nossa vida. Mas o que a Bíblia diz é que as nossas emoções são boas. Nossas emoções fazem parte da imagem de Deus no nosso caráter. E por isso, a Bíblia nos ensina a inclinar o nosso coração às emoções que são, então, verdadeiras. Emoções que são nutridas pelo próprio Deus. Emoções que de maneira nenhuma nos levarão para armadilhas. E para pensar nisso nessa noite, eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 84.
O Salmo 84, irmãos, ele é um salmo bastante emotivo. Ele está permeado de emoções, mas são emoções verdadeiras, são emoções nobres, são emoções coerentes com o caráter de Deus e que, portanto, nós precisamos buscá-las. Precisamos inclinar o nosso coração para tais emoções. Emoções que correspondam a Deus. Salmo 84, eu vou ler, você me acompanhe, por favor. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente diante de Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O que esse salmo nos ensina, irmãos, é que a presença de Deus, e somente a presença de Deus, é capaz de nutrir em nosso coração os sentimentos mais nobres, mais excelentes, mais profundos, e eu diria então, mais saudáveis. Como está o seu coração? Que emoções têm permeado o seu coração e, portanto, têm moldado a sua vida? Talvez decepções, amargura, tristeza, ira. O que esse salmista nos ensina é inclinar o nosso coração a Deus, permitindo assim que Ele nutra em nosso coração as emoções mais verdadeiras, mais profundas, mais belas, mais saudáveis. E a primeira emoção que eu vejo esse salmista nos ensinando e nutrindo no seu próprio coração é admiração e saudades pela presença de Deus. Nós precisamos aprender isso com esse salmista. Veja só, ele está falando no versículo 1 do lugar da habitação de Deus. O salmista está se referindo ao templo de Deus que existia em Jerusalém. Se você lê os livros históricos do Antigo Testamento, 1 Reis, por exemplo, você percebe que Salomão, ele construiu um templo para o Senhor Deus, que era um templo magnífico, era um templo sem igual em qualquer nação, em qualquer sociedade da sua época. A quantidade de esplendor, a quantidade de ouro, a quantidade de belezas arquitetônicas e artísticas, tecidos finos, joias preciosas, era enorme. E o salmista, ele está admirando o templo de Deus. Ele fala, como é agradável o teu templo, a tua casa. Na verdade, o salmista não está falando que o templo de Deus é agradável como a brisa fresca batendo em nossos rostos, não é nada disso. O salmista, ele está puxando uma emoção profunda do seu coração. Ele está falando, Deus, como o teu templo é amável. Ele está falando, Senhor, o seu templo é digno de toda a minha devoção. Mas a gente precisa entender muito bem o que o salmista está falando aqui. O salmista, ele não está idolatrando o templo pelo templo. Por mais belo que ele fosse, o salmista, ele não está admirando colunas e paredes. O salmista, ele está admirando o templo, porque ele sabe o que aquele templo representa para Israel. Aquele templo é uma manifestação da aliança de Deus com o seu povo, Israel. Aquele templo demonstrava que Deus, o Deus eterno, o Deus vivo, que céus e terra não conseguem conter a sua presença,
Por graça, ele escolheu habitar, ele escolheu tabernacular no meio de um povo. Israel, isso é aliança, isso é graça de Deus. E o templo, então, em Jerusalém, a capital de Israel, demonstrava isso. E o salmista, então, ele está nutrindo admiração pelo templo de Deus. Ele fala no versículo 2, a minha alma anela. É um verbo que poderia ser traduzido por alguém que espera com ansiedade. Poderia facilmente ser traduzido por saudades. A minha alma tem saudade do teu templo, Senhor. A minha alma tem saudade da tua presença. Quase que nos lembra o rapaz apaixonado por sua noiva, talvez, porque olha o que ele diz: a minha alma tem saudade e até desfalece, perde as forças. Alguém aqui já sentiu saudade assim, a ponto de perder as forças? Essa era a saudade do salmista em relação à presença de Deus. Mas existe um contraste de ideias aqui, porque ao mesmo tempo que ele diz que a minha alma desfalece por tua presença, ele fala, mas quando eu estou na presença de Deus, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria, ele exulta, ele grita de louvores. Essa é a ideia. Ele não consegue se conter quando está na presença de Deus. Admiração, saudade, alegria. A imagem que ele cria no versículo 3 é bela. Ele fala, até um pardal encontrou um lar, a andorinha um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Ele está fazendo uma comparação. Assim como os pássaros se sentem aconchegados, se sentem seguros quando encontram um ninho. Senhor, é na tua presença que eu me sinto seguro. É na tua presença que eu me sinto aconchegado. É na tua presença, Senhor, que eu me sinto em casa. O salmista está dizendo isso para Deus. Como eu falei no versículo 2, se assemelha tamanha admiração e saudade a um jovem apaixonado, por exemplo, por sua noiva, por sua namorada, que chega ao ponto de desfalecer de saudade, tudo que ele quer é estar com ela. Mas nós precisamos estar atentos à figura deste salmo. Porque de maneira nenhuma, nunca, a Bíblia nos autoriza a enxergarmos a presença de Deus desta maneira. Porque nós não temos tal dignidade diante de Deus. Nós, contemplando a face de Deus, não somos como um rapaz contemplando a beleza da sua noiva. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós somos como aquela mulher de prostituições, quando o livro de Oséias nos apresenta uma mulher indigna, uma mulher rejeitada pela sociedade e por todos, uma mulher que não é amada por ninguém. E um dia, Oséias ama aquela mulher, sem que ela merecesse. Ela merecia o desprezo, e Oséias a ama. Nós somos como aquela mulher samaritana de João 4, que ela tinha que buscar água no poço ao meio-dia, porque ela não poderia se relacionar com ninguém naquela sociedade. No horário que ninguém ia, no horário mais quente do dia, ela estava lá pegando água, porque ela não poderia, as outras mulheres não poderiam estar com essa mulher. Ela era mal vista na sociedade e de repente, Jesus se aproxima dela para conversar com ela. Assim somos nós diante do nosso Deus. E eu penso que muitas vezes nós não nutrimos admiração, saudades pela presença de Deus, porque nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos de quem nós realmente somos diante desse Deus. Eu poderia me lembrar, talvez, há 12 anos atrás, quando o Senhor Jesus impactou a minha vida, eu vivia uma vida fútil. Eu vivia uma vida que caminhava para a destruição. Até que a graça de Deus me encontrou, e eu vejo que além da salvação, quanta coisa o Senhor Deus tem me dado hoje. E às vezes eu sou capaz de me encher de orgulho e achar que eu mereço. E portanto, achando que eu mereço, eu faço disso o propósito da minha vida e começo a buscar tantas coisas e me esqueço da presença de Deus. O interessante é que o Senhor Jesus, quando está tratando da idolatria, em Mateus 6, por exemplo, no versículo 24, ele fala de emoções. Ele fala, olha só, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai amar a um e desprezar a outro, ou ele vai se devotar, se entregar a um e rejeitar o outro. Meus irmãos, como anda a nossa busca pela presença de Deus? Aquele momento, talvez a gente chame de devocional,
em que a gente para a nossa rotina por 20, 30 minutos para buscar a face de Deus, para buscar a presença de Deus na oração e na sua palavra? Será que isso não tem se tornado algo trivial, algo sem valor em nossas vidas? O momento em que a gente se reúne como povo de Deus para buscar a face de Deus, então como família de Deus, como igreja, como está o entusiasmo do nosso coração? Vocês percebem o entusiasmo do salmista? Saudades, admiração. E quantas vezes a gente trata isso como algo trivial, como algo sem valor e, portanto, nem buscamos a presença de Deus. E uma vez que não buscamos a presença de Deus, uma vez que nossas emoções não correspondem, sim, correspondem, porque nós não poderíamos amar a Deus se Ele não tivesse nos amado primeiro. Então nossas emoções em favor do Senhor são apenas uma resposta à atitude dEle de vir ao nosso encontro. Mas porque nossas emoções não correspondem à aliança e o amor de Deus manifestado em nosso favor, todo o restante das nossas emoções começam a ficar em descompasso, começam a ficar doentias. Mas a gente precisa aprender com esse salmista a inclinar o nosso coração à presença de Deus, a prestar atenção na admoestação do Senhor Jesus, porque talvez a gente não está conseguindo se devotar à presença de Deus, talvez a gente não está conseguindo amar a presença de Deus, porque inclinamos nosso coração para falsos deuses, diferente do Deus vivo, o único Deus vivo que o salmista fala aqui. E talvez o meu lazer se tornou o meu Deus, e daí eu já não tenho mais tanto prazer na presença de Deus. Talvez as riquezas, o meu trabalho, enfim, qualquer coisa, se tornaram o meu Deus. E Jesus fala, é impossível servir a dois senhores. Ou nós vamos inclinar o nosso coração, amar, ansiar e devotar o Deus vivo, ou as nossas emoções serão tomadas por um falso Deus. Não é o caso do salmista aqui. Ele nutre no seu coração profunda admiração, profunda saudade pela presença de Deus. A segunda lição que a gente aprende com o salmista aqui é que ele nutre no seu coração gratidão. Muitas vezes nós negligenciamos a presença de Deus em nossas vidas, porque nós esquecemos que a presença de Deus traz, sim, benefícios para a nossa vida. Benefícios. E o salmista, ele fala de duas bem-aventuranças, de dois benefícios que ele usufrui por buscar a presença de Deus. O primeiro benefício está logo aqui no versículo 4, ele fala do louvor. Ele fala, Senhor, como são felizes os que habitam na sua casa, porque eles te louvam constantemente. Talvez o salmista ele está olhando para o sacerdote. Esse é um salmo de peregrinação, em que o Israel ia para adorar a Deus, saía da sua cidade e ia até Jerusalém, no templo de Deus, para adorar a Deus. E eles iam no percurso cantando esse salmo e outros salmos de peregrinação. E talvez esse salmista aqui esteja pensando, e ele está indo para adorar a Deus, o seu foco é adorar a Deus no seu templo. E ele fala, mas Senhor, como são felizes os sacerdotes, porque eles habitam lá no seu templo, eles habitam na sua casa, e eles te louvam sem cessar. Interessante o anseio, a gratidão pela oportunidade de louvar a Deus. Isso é uma oportunidade, isso é um privilégio, porque Jesus falou que somente aquele que é nascido do Espírito pode louvar a Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, fala que nós, que agora estamos em Cristo, à semelhança dos sacerdotes, devemos oferecer continuamente, constantemente, louvores ao Senhor Jesus, que são fruto de lábios que confessam o seu nome. É interessante a imagem do fruto, porque o fruto, o que é o fruto? O fruto é tão somente a consequência natural de uma árvore que está saudável. Se essa árvore está se alimentando de água pura, se todos os seus processos biológicos, bioquímicos estão funcionando perfeitamente, naturalmente ela vai gerar fruto. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Gratidão a Deus por louvor. O que tem saído dos nossos lábios, irmãos? No nosso dia a dia, constantemente. Não somente nos momentos em que a gente canta, mas que tipo de linguajar é apropriado a nós? Linguajar de louvor ou linguajar de murmuração?
linguajar de gratidão, linguajar de reclamação, ou até mesmo, pior ainda, de palavras torpes. Porque talvez isso é um grande indício. O nosso coração se afastou da fonte de águas vivas e está bebendo em outras águas, porque o louvor é tão somente fruto de lábios que confessam o nome de Deus. E o salmista aqui, ele está grato a Deus, ele está alegre, ele se considera feliz pela oportunidade de louvar a Deus. Tem um segundo benefício que eu gostaria de chamar de um espírito estável. Um espírito estável por habitar na presença de Deus. Porque, olha só, olha o que ele fala no versículo 5. Ele fala: Senhor, como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. O salmista, como eu falei, ele está se lançando numa viagem de peregrinação até o templo de Deus em Jerusalém. E esse salmista, ele é bem realista. Ele sabe que ele vai passar por dificuldades. Mas o que ele está falando é o seguinte: Senhor, a minha força não está em mim, a minha força não está nas circunstâncias, eu não dependo delas, a minha força eu encontro no Senhor. E por isso, no meu coração, eu já estou decidido, eu já estou resoluto a peregrinar até a sua presença. Essa é a força da expressão que o salmista está falando aqui. Talvez a sua tradução seja mais antiga e fala assim: aqueles que têm no coração os caminhos aplainados. Essa é a ideia. Eu posso passar por montanhas, eu posso passar por vales, mas no meu coração os caminhos estão planos, porque eu sei de quem eu dependo. A minha força está no Senhor. Talvez um contraste seria aquele homem descrito por Tiago, quando Tiago fala, capítulo 1, versículo 8, de um determinado homem que, passando por provações, ele é agitado, como que as ondas do mar, agitado pelo vento, pela ansiedade, de um lado para o outro. E Tiago diz que esse homem, ele é um homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos, ele não consegue confiar em Deus nos momentos difíceis. E Tiago diz: não pense tal homem, que receberá do Senhor coisa alguma. Mas não é o caso desse salmista aqui. Ele já está resoluto no seu coração, ele é realista, ele sabe que dificuldades virão. Mas ele já resolveu: eu vou à presença do meu Deus em Sião. Eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou me distrair no meio do caminho. Eu vou enfrentar as dificuldades na força de Deus. E é por isso que ele é capaz de dizer, no versículo 6 e 7, que ele permanece no caminho. E ao passarem pelo vale de Baca, um vale árido, um vale desértico, seco, um vale difícil, um vale onde o calor do sol escalda durante o dia e o frio chega a cortar a pele à noite. O caminho é árido, é pedregoso, machuca o pé, a viagem é longa, mas ele permanece. O versículo 7 diz: prossegue de força em força, porque a força está em Deus, até que cada um se apresente a Deus em Sião. E ele diz que no momento certo, no versículo 6, a bênção de Deus o encontra, enquanto ele persevera no caminho. As chuvas vêm e as cisternas são cheias. A gente precisa aprender com o salmista a ter um espírito estável na presença de Deus. Quantos de nós nos tornamos inconstantes, nos tornamos vacilantes no meio do caminho, no meio da nossa peregrinação nessa terra? Talvez um exemplo, e não tem a ver simplesmente com casamento, mas eu acho que ilustra isso. Eu não sou muito experiente em matrimônio, eu ainda não tenho nem 2 anos de casado, mas uma coisa que eu aprendi e um conselho que eu resolvi escutar e que já tem se mostrado válido na minha vida, foi me dado por um professor. Antes de me casar, eu estava noivo da Marcele e ele estava ensinando um grupo de rapazes, ensinando em Efésios 5 sobre a obrigação do homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele falou uma frase intrigante, ele falou: olha só, vocês precisam amar as suas esposas, mesmo quando vocês não estiverem gostando delas. Como assim? Como eu falei, um conselho que se tornou útil em alguns momentos já do meu casamento, porque eu percebo que existem momentos em que meu coração não está totalmente apaixonado pela Marcele. Não é sempre assim todo dia. Existem momentos em que acontecem, sim, alguns desentendimentos.
Mas o conselho desse professor se mostrou válido porque nestes momentos eu não escuto as minhas emoções, eu não escuto o meu coração, mas eu escuto a minha mente renovada pela palavra de Deus e eu decido amar a minha esposa, mesmo que eu não me sinta apaixonado, mesmo que eu não me sinta gostando dela. E na medida em que eu persevero no caminho, ao passar do tempo, a bênção de Deus, a chuva de Deus nos acompanha, a paixão volta. Acredita? A paixão volta. Mas, se no momento em que meu coração está meio cinzento, meio magoado, eu decido me focar na internet e deixo minha esposa para lá. Ou eu decido sair com a galera, minhas emoções vão ficar cada vez mais distantes delas. E eu saí do caminho da obediência, porque eu fraquejei no deserto, a bênção de Deus não me acompanha. Quantas vezes, irmãos, eu escuto pessoas falando, eu não venho na igreja porque eu perdi a vontade, eu não estou sentindo mais vontade, eu não leio a Bíblia mais porque parece que eu leio, mas eu não sinto vontade. Meu irmão, quanta insensatez. Insensatez, conduzido pelas vontades, pelas emoções, e aí eu me desvio do caminho da obediência porque eu não tive força para atravessar o deserto, para passar pelo deserto. Não é o caso do salmista aqui, ele passa por dificuldades, mas o coração dele já está resoluto. A obediência é aquilo que o Novo Testamento vai dizer, que se chama perseverança. O salmista aqui encontra sua perseverança, sua força no Senhor. Ele consegue perseverar, ele consegue ser firme, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de deserto. Permanece no caminho, até que a bênção do Senhor o encontre novamente. E o salmista nos ensina ainda que nós devemos nutrir em nosso coração confiança na presença de Deus. Eu sei que confiança está mais para convicção do que emoção, mas da mesma forma, se a nossa confiança não está em Deus, nossas emoções também serão descompensadas. E olha o que o salmista fala no versículo 8 e 9, ele está fazendo uma oração a Deus, ele está entregando sua súplica, ele está reconhecendo a sua dependência, a sua pequenez, e ele está orando pela sua nação. Ele diz, ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, o Deus de Jacó. No versículo 9, ele está orando pelo rei de Israel, nos ensinando que sim, nós precisamos ter esse sentimento de coletividade, de comunidade, de povo de Deus. Nós não somos ilhas, somente afundados nos nossos próprios problemas, mas demonstramos compaixão e oramos, entregamos a Deus súplicas pelo povo de Deus, pela igreja de Deus, pela nossa casa. Enfim, o salmista ora em primeiro lugar, nos versículos 8 e 9, para o povo de Deus, pelo povo de Deus, pela nação de Israel. Mas nos versículos 10 e 11, eu acho fantástica a oração do salmista em favor dele próprio, porque demonstra a confiança dele em Deus. No versículo 10, ele diz, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro um dia, Senhor, um dia na tua presença. Eu prefiro um dia ajoelhado ao pé da minha cama, sentindo, falando de emoções, sentindo o meu coração aquecido pela presença do Senhor, pelo toque do Espírito Santo, do que 1000 dias de férias no Caribe, do que 1000 dias de férias em Nova York, do que 1000 dias em qualquer outro lugar, Senhor, longe da tua presença. Meus irmãos, a gente anseia pela presença de Deus dessa maneira. E quantas vezes nós inclinamos nosso coração para tanta tolice, tanta futilidade, e não sabemos como vimos parar onde estamos. Esse salmista, ele está reto nos seus caminhos, ele está estável, ele passa por turbulências, mas ele está estável, porque ele decidiu inclinar o seu coração à presença de Deus, e permitir que a presença de Deus nutra no seu coração as emoções que ele precisa realmente sentir. Ele diz mais no versículo 10, ele diz, Senhor, eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, na porta, no lado de fora, onde eu sou vulnerável à chuva, ao sereno, ao calor, ao frio. Eu prefiro ficar ali, do que habitar nas tendas, nas mansões
dos ímpios. Senhor, se a tua presença significar dificuldades para a minha vida, eu prefiro. O atalho do pecado não é uma opção para mim. A mentira não é uma opção para eu me livrar dos problemas. A desonestidade não é uma opção para mim, Senhor. Eu prefiro a dificuldade, se for necessário, para habitar na tua presença, Senhor. E ele explica isso no versículo 11. Por que disso? Porque o Senhor Deus é sol, o Senhor é provedor, o Senhor Deus é escudo, é Ele quem me protege. O Senhor concede favor, graça e honra. O Senhor cuida da minha reputação. O Senhor há de me honrar no tempo dele, se eu permanecer fiel. O Senhor, eu conheço o caráter do meu Deus, Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Isso é confiança em Deus. Confiança em Deus. E é por isso que ele conclui no versículo 12 com algo que o Novo Testamento deixa escancarado, que nós podemos habitar na presença de Deus pela fé. Ele termina o versículo 12 falando da fé. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia, aquele que deposita a sua fé no Senhor e que através da fé tem um relacionamento com o Senhor. Nós sabemos isso, que através de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, Ele abriu o caminho na sua própria carne rasgada, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que a presença de Deus estivesse então disponível, escancarada para nós, e através de Cristo, com a nossa fé em Cristo, a gente pode entrar e desfrutar da presença de Deus constantemente, o quanto quisermos. O caminho está aberto. Por isso que Hebreus vai dizer, com intrepidez, com ousadia, com confiança, vamos à presença de Deus. O problema é que muitas vezes nós não usufruímos disso. O problema é que muitas vezes nós esquecemos do nosso Deus vivo e vamos atrás de falsos deuses. Mas pela fé em Cristo, nós podemos usufruir da presença de Deus e permitir que a presença de Deus nutra em nosso coração as emoções mais nobres, mais profundas, mais verdadeiras e, portanto, mais saudáveis. Queria te convidar a fechar os seus olhos.